Muito bem, então, pessoal, vamos agora dar uma olhada naquele trade de abertura, né? Que seria aquele trade de abertura clássico do mercado, que seria o quê? Para eu montar a onda 1, tá? Então, como é que se configura aí, basicamente, esse trade para montar a onda 1? A gente vai ver o seguinte, no mercado, quando a gente inserir as nossas médias móveis, tá? A gente vai ter um contexto que vai trazer um certo alinhamento para a gente no momento em que o mercado abre, tá? Esse alinhamento é o que a gente pode chamar de fabuloso 4, que seria esse movimento aqui. O fabuloso 4 nada mais é do que eu tenho um alinhamento da minha média móvel de 200, que está aqui. Aqui, então, é minha média móvel de 200. A minha média móvel de 20 períodos, que está aqui. O meu gap, tá certo? E aí eu tenho uma barra de evento logo na abertura. Eu posso aqui já sair vendendo esse ativo, tá certo? E por que eu posso já sair vendendo? Porque eu tenho um alinhamento entre média móvel de 200, média móvel de 20, gap e barra de evento na abertura, tá certo? Lembra das barras de evento lá que a gente falou. Então vejamos como se configuraria. Imaginem aqui o seguinte, eu tenho esse contexto onde eu tenho a média móvel de 20, a média móvel de 200, tá certo? Aqui é a 200, aqui é a 20, tá? Tem um pequeno gap e aí eu tenho a abertura com uma barra de evento que seria, nesse caso aí, parecido com uma barra elefante, tá legal? Então, vamos supor que eu tenha esse evento no mercado, tá? Nessa barra aqui, tá certo? Eu posso pegar ela e definir como um gatilho de entrada a superação dessa primeira barra, tá certo? O meu stop vem na mínima dessa barra. Eu faço um alvo parcial aqui exatamente em 1:1 da barra, tá legal? Eu posso executar um alvo parcial em 1:1 da barra, tá certo? E na medida que o mercado vai correndo, imaginem que ele possa não ter chego ainda no meu alvo parcial, eu vou mover o meu stop, tá? Toda vez que eu tiver um pullback, lembra? A gente já falou sobre isso. O mercado correu 80% do primeiro movimento, que está marcado aqui. Eu posso mover o meu stop para esse ponto de pullback, que seria o pivôzinho. E aqui, indiretamente, eu estou construindo o quê? A minha onda 1. A onda 1 que estaria aqui, tá certo? Aqui seria a minha onda 1. Então, eu já entrei aonde? Na primeira barra. Eu abro minha operação na primeira barra de abertura, tá certo? Para buscar justamente esse trade aqui, que vai formar a onda 1, tá certo? Do meu day trade, do meu dia de negociação, tá certo? À medida que eu entro nesse trade, caso eu não tenha realizado parcial, lembra, o mercado faz pullback, no que retorna em 80% do meu primeiro movimento, eu movo o meu stop, tá certo? Por pivô, tá certo? Então seria o pivô armado, movo o meu stop. Nesse ponto de pullback, eu teria até um ponto para fazer entrada, que seria a adição, tá certo? Eu teria até um ponto para fazer uma entrada. Posso buscar uma entrada por aqui e depois buscar saídas parciais, tá certo? Essa é uma forma de fazer aquele trade de abertura. Na ponta de venda, o que diferencia? Que a média móvel de 200 tem que estar por cima da média móvel de 20 e os preços abaixo da média móvel de 20, com um gap, uma primeira barra de ignição, uma primeira barra de evento, lembra das nossas barras, uma primeira barra de evento, a gente teria a entrada na superação da mínima dessa barra, tá legal? Superou a mínima dessa barra, a gente tem nossa entrada, nosso stop. Se o mercado vai andando em ondas, fazendo pivôs, quando ele cobre 80% desse primeiro movimento, né? Quando ele cobre 80%, eu já posso fazer meu manejo parcial. Posso fazer adições em eventos, por exemplo, esse evento que está aqui no meio seria um evento de um bear 180, assim como esse,
um bull 180. Eu poderia fazer uma adição, tá certo? Uma adição dos meus lotes nesses eventos aqui ao longo do mercado. Se caso eu ainda não tenha executado um parcial. Porque a ideia desse trade de abertura é executar o parcial logo na primeira onda, tá certo? Como ensina, por exemplo, muitas vezes o Oliver Velez, que traz esse conceito aí para nós de Fabuloso 4 e esse trade de abertura, né? Operar a abertura, ele que traz isso pra gente e é dessa forma, tá? Então, veja, pessoal, a gente pode, a partir do momento que a gente tem um bom alinhamento técnico dos trades aqui, executar, tá? Trades a partir do momento que o mercado abriu, ele vai executar para algum dos lados alguma coisa. Se eu tenho um alinhamento com as médias móveis e o gap, se ele me deixar uma barra de eventos, que seria, por exemplo, uma barra elefante, eu já busco a minha entrada e aí minimamente eu tento pegar pelo menos 1 para 1 dessa barra, já sair num parcial e está feito o trade de abertura, que é para pegar o quê? A onda 1 de Elliott, tá? Lembra do nosso Elliott. Essa é a ideia por trás do trade de abertura. Capturar a onda 1 de Elliott a partir do momento que eu tenho uma barra de ignição, continuação. Tá legal? Esse é o trade de abertura.